coisas que jamais devemos orar ao Senhor, parte 3. Você vê tanto de coisa que a gente ora errado. Se você não assistiu a parte 2 e nem a parte 1, depois desse vídeo, corre lá e assiste, porque tem bastante coisa que a gente ora errado e a gente não sabe, beleza? Ó, vou falar um negócio pra você. Tem aquele irmão que você vê que tem umas orações meio doida, manda pra ele esse vídeo também, tá? Um outro exemplo é orar por pessoas que cometeram pecado para a morte. Não ore por essas pessoas. 1 João, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: se alguém vir seu irmão que cometer um pecado que não leva para a morte, ore por ele, que Deus lhe dará vida. Eu me refiro àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, e eu não estou dizendo que se deve orar por este. O que seria esse pecado que a pessoa cometeu? Você lembra que Jesus disse que a pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão? Uma pessoa que comete pecado para a morte é aquela que peca e não se importa com isso. Antes, o seu coração ele é duro por causa da iniquidade, a ponto de rejeitar continuamente a voz do Espírito Santo, que chama ela ao arrependimento. Quem sabe, a ponto dela fazer igual aos fariseus, que naquela ocasião estava com o coração tão endurecido, em que eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Antes, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul e não pelo poder do Espírito de Deus. Quando uma pessoa ela se entrega ao pecado de tal forma que ela rejeita a voz do Espírito Santo e ela não quer mudar de jeito nenhum, a Bíblia recomenda que não devemos mais orar por ela. Talvez você possa achar que isso é injusto, mas repara no seguinte: existe uma grande diferença de você orar por um pecador que luta contra o seu pecado e não se conforma com ele e ainda tem a consciência do seu estado pecaminoso, do que orar por uma pessoa que está entregue ao pecado e pouco se importa com isso, já com a consciência cauterizada na iniquidade. Nesse mesmo texto, João disse o seguinte: e esta é a confiança para que temos com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João, capítulo 5, versículo 14. A oração que Jesus ensinou é totalmente oposta a esses conceitos errados que as pessoas fazem. Aliás, eu tenho um vídeo explicando a oração modelo que Jesus deixou para nós. Tá vinculada nesse vídeo aqui? Depois assiste lá também.